Vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Então, a exemplo de São Francisco, como nós sempre fazemos, né? Vamos fechar os olhos. Vamos buscar olhar para o nosso interior, né? Como necessitados de Deus, vamos nos colocar diante dele. Como pequenos, humildes, simples, né? Então busquem se esvaziar completamente, que é o sentido do desapegar-se das coisas desse mundo, não precisar de nada desse mundo para ser feliz. Só Deus basta, como dizia São Francisco de Assis, né? Nesse se esvaziar, convide Jesus para entrar em cada um de nós, na nossa morada. Somos templos do Espírito Santo. Nesse abrir a porta, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, né? Para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, abra os microfones, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado sobre a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que siemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Agora, então vamos proclamar o Santo Evangelho. Opa, entrou o Nivaldo. Boa noite, Nivaldo. Quem tiver com facilidade aí, dá uma chamadinha pro seu Arnaldo. Às vezes ele pode ter esquecido, viu? Vamos lá, então. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 23, versículo do 35 ao 43, certo? Todos acharam? Certo, achamos. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação?
Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, então busque ler novamente, em silêncio, reflitam, né? Peçam ajuda do Espírito Santo, depois nós retornamos para fazer a partilha. Assim, aguenta. Pronto, deu para dar uma lida? Deu? Deu. Então tá bom. Então vamos fazer a partilha, vou dar o início, daí vocês continuam, né? Depois nós vamos voltando de acordo com a inspiração de cada um, né? Pode voltar a falar quantas vezes for necessário, tá bom? De repente no caminho nós vamos tendo outras ideias, outros pensamentos, né? Tudo levado pelo Espírito Santo. Então nós estamos aí, né?
com esse evangelho, celebrando o último domingo, né, do ano litúrgico de Lucas, tá certo? Já terminou, hein, gente? Terminamos o ano litúrgico, olha só. Já aí na outra semana começa o tempo do Advento, né? Vamos nos preparar para o Natal, né? E nesse último sempre se repete, né, o ponto máximo da vida de Jesus, o Cristo, o Rei, né, o nosso Rei, né? Onde ele é muito mal entendido, né? Olha que interessante, na própria cruz mostra isso para nós, né? De um lado tem o bom ladrão e o outro lado, né, aquele que diz não, né? Um diz sim a Jesus e o outro diz não. Na cruz, olha que interessante. Olha a divisão do povo, né? Um acredita e o outro não acredita. Um diz sim e o outro diz não. Aquele que diz sim, né, já está, como disse Jesus, olha que bonito, né? Dizendo sim, ele já vai se encontrar com Jesus no paraíso, né? Olha que bonito, mesmo sendo um ladrão, ele já foi perdoado os seus pecados por esse fim, né? Por esse sim final, né, na sua vida. Muito bonito isso, né? Esse perdão de Jesus aí. E agora ele vai viver realmente no reino de Deus, né? No último momento da vida, ele faz a sua conversão, né? E hoje, né, nós também observamos, né, as pessoas não conseguem entender esse Jesus na cruz, né? Esse ponto máximo dele, né, entregando a sua vida por cada um de nós, né, o ponto máximo do desapego, né? Olha que bonito, nós também temos que seguir por esse caminho do desapego, né? Todos nós seguindo pelo mesmo caminho de Jesus, né? Quanto mais nós vamos nos desapegando das coisas do mundo, mais nós vamos abraçando a cruz, né? Olha que bonito. A exemplo de São Francisco, né? Olha que lindos. Vamos colocar o exemplo de São Francisco para nós seguir, né? Como uma vez a Kenola falou, é mais fácil seguir São Francisco, né, do que seguir Jesus. Lembra, Kenola? Não sei se ela está aí ouvindo, né? Porque Francisco parece que é mais perto de nós, né? Mas ele conseguiu, né? Às vezes nós nos enganamos, às vezes ele conseguiu seguir esse Jesus bem de perto e abraçou Jesus na cruz, né? Recebeu os próprios estigmas, né, em suas mãos, nos seus pés, né? Então ele realmente abraçou a cruz, né? E nós também somos convidados, né? Mesmo que, como aconteceu com Jesus, as pessoas não acreditem, olha só, estão gozando dele na cruz, né? Mesmo que as pessoas não conseguem entender o que nós estamos fazendo. O próprio Francisco foi chamado de louco, não foi? O louco de Assis, Francisco era chamado, né? O louco de Assis, né? Então, quem dera, nossos irmãos, meus irmãos, se nós pudéssemos ser chamados de loucos também, viu? Esse é o ponto máximo de cada um de nós, né? Que as pessoas possam olhar para nós e esse endoidou, né? Olha o que ele está fazendo. Né? Assim que tem que ser, viu? Quando as pessoas chamam a gente de doido, olha, dê graças a Deus, nós estamos no caminho certo, né? Então nós temos que seguir esse caminho da cruz, né? Abraçar Jesus e dizer não às coisas desse mundo. Então a cruz é o ponto máximo, o desapego total, né? Dizer não às coisas do mundo, à própria vida, né? Para que cada um de nós possa ser livre, possa ser feliz. Olha que bonito, né? Então nós também no nosso desapego, nós vamos acolhendo as pessoas, vamos dizer não, né? Vamos matando em nós esse ego, né, em cada um de nós e vamos abraçando, né? Vamos abraçando essa cruz, que é o amor, né? Que é ir ao encontro das pessoas, né? Se preocupar com o outro, com o próximo e deixar de se preocupar consigo mesmo, né? Dei uma pequena pincelada, tem muita coisa para a gente conversar aí. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem vai ser o próximo? Ih, não estou vendo ânimo nenhum aí, hein? Abra os microfones aí. Vai lá, Rose. Eu? Está aberto aí. Eu estou pensando aqui. Bom, mas o que me marcou aqui é a palavra
lembra-te de mim, né? Eu achei muito importante essa palavra, lembra-te de mim, Senhor. Eu acho que a gente devia todos os dias falar, ai, Senhor, estou aqui, lembra de mim, né? Mas o que eu vi aqui é que a multidão ficou lá vendo, né? Jesus ser crucificado, ninguém fez nada. E eu fico pensando, ele que passou só fazendo o bem, né? E a turma olhou, não fez nada, mas ainda teve um que acreditou nele, né? Então eu pensei assim, a gente, por mais que a gente faça, se a gente conseguir arrastar um, né, já está de bom tamanho. Verdade. E hoje aconteceu uma coisa assim, até gozada lá no bazar. Eu vi umas mulheres comentando do restaurante de R$1. Aí uma falou assim, ai, mas sabe o que não é muito bom lá? É que aí chega aqueles de rua e senta do lado da gente para comer, né? Então, às vezes está cheirando xixi, não sei o que tem, né? A conversa não era comigo, mas eu não aguentei. Aí eu falei para ela, olha, cuidado, hein? Não deixa que um xixi não deixa você entrar no céu, hein? Falei para ela. Porque do mesmo jeito que você está julgando, você vai ser julgado. É essa a palavra. Então, às vezes, por causa de um xixi, não vai entrar no céu. Está julgando o irmão, né? E às vezes a gente tem que pensar assim, poxa, às vezes ele está doente, né? Ele não consegue segurar. Mas a turma não pensa assim, né? Já exclui, né? Já exclui. Aí eu falei, cuidado, que um xixi não vai deixar você entrar no céu. Lá é o lugar dele, né? Ali é o lugar dele. Então, lá, quase que eu falei, lá é para eles. E a turma, o povo, Luizinho, você tá no ponto do ônibus, chega o ônibus assim do lado de Nova Avenida, sim, desce aquele monte de velho, tudo indo lá para R$1. Tudo gente que vem comer aí, né? É barato. Mas voltando aqui, eu quero que Jesus lembre de mim todos os dias e eu vou pedir para ele lembrar, porque só ele na nossa vida, não tem outro Deus, né? É só ele mesmo. E eu gostei muito hoje de ouvir isso aqui, porque você vê, olha, a hora que estavam os dois lá na cruz, perdidinho, parecia que não ia ter salvação, e de repente tem uma salvação lá na cruz. Um se converte, olha que lindo, isso é muito bonito, não é? Porque para mim, eles, né, quando pôs eles lá, já era o fim, mas para um não foi o fim, e eu não quero que seja esse fim para mim. Então, por isso que eu quero todo dia pedir para Jesus, lembra de mim, eu estou aqui. Muito bem. Um pensou só nessa vida, né? Uma coisa interessante. Um deles pensou somente nessa vida. Nessa vida. E o outro já pensou na outra, né? Olha que bonito que é isso, hein? Isso é importante, hein? Podemos refletir também. Não. Aí, quem mais? Deixa eu falar. Então fala. Esses dias, o menininho do Juliano tem 6 anos, 5 para 6 anos. Ele veio e perguntou para mim, porque a mãe dele ensina, a Thaís é uma pessoa que ensina ele a rezar, a fazer o sinal da cruz, tudo, né? E ele falou para mim, tia, por que Jesus é tão bonzinho e bateram tanto nele? Olha, eu vou ler esse evangelho para ele. Tá certo. Você vê como as crianças são sensíveis, né? Que passa na cabecinha dele, né? Nossa, olha, mas por que ele é tão bonzinho, tia? Por que bateram tanto nele? Aí a Thaís estava perto, a mãe dele falou, tia, você responde, eu quero nem saber. Ela se livrou. Mas tá bom, podem falar, aí eu vou pensar mais um pouquinho aqui. Tá bom. Quem quer falar um pouquinho? Ninguém quer falar? O Mário fala, Mário. É isso. Aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Isso. Vou procurar ser bem breve aqui. Alguns pontos interessantes, né,
nessa perícope de hoje, para a gente pensar um pouquinho aqui. Na hora da morte de Jesus, né? Na hora da morte, né? Na cruz, já pregado na cruz. Interessante que o povo permanecia olhando. Né? O povo permanecia olhando. Os chefes, os líderes, zombavam dele, né? E desafiavam, né? Para procurar ainda pôr à prova mais alguma coisa, né? Mas Jesus é inerte, não tem mais o que fazer, né? Então isso é importante a gente pensar um pouco. Os soldados caçoavam dele. E o crucificado ainda é colocado entre dois malfeitores. Interessante que, para a gente refletir esse trecho, então, entre todos os presentes ali, nessa cena, todos, né, os presentes, somente um, e malfeitor, entendeu o que estava acontecendo. Entendeu, sentiu compaixão, olha, na mesma condição de crucificado. Ele entendeu aquela situação, sentiu compaixão, né, e se arrependeu naquele momento. Né? A fala dele é clara. E o mais importante, diante do arrependimento, ele foi atendido imediatamente. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, você está junto comigo. Literalmente, né? Na mesma condição, né? Na mesma condição, ainda ele teve a capacidade de sentir compaixão, né? E se arrepender. Né? Então, eu acho assim, esse trecho de hoje quer nos dizer o seguinte: poucos serão os merecedores do reino. Poucos. Nessa cena toda, somente um, naquele momento, se mostrou e foi assim, merecedor do reino, né? Porque se arrependeu, teve compaixão, teve empatia, sentiu misericórdia, né? Olha que coisa. Teve misericórdia para aquele que tem misericórdia para com todos. Esse todos aí, nós estamos nesse meio aí. Se essa cena fosse hoje, nós estaríamos lá no meio do povo. E qual seria o nosso comportamento? Nós ficaríamos lá olhando, né? Trazendo para o nosso dia, para hoje, né? Para a gente refletir, então, sobre hoje, quem são os crucificados? Expostos aí, para que a gente fique olhando. Quem são eles? Nós estamos sendo misericordiosos, assim como um bom malfeitor? Ou devemos agir como a maioria? Então essa é a pergunta para a gente refletir, né? Quem são os crucificados e qual é o nosso comportamento, né? Para que nós sejamos dignos, né, de merecer o reino. Porque a certeza que fica aí é que nesse momento da misericórdia, da compaixão, a gente ganha o reino. Ou seja, faz parte, estar junto com Jesus. O reino significa isso, né? Estar junto com Jesus. Ou seja, de acordo com aquilo que ele ensinou e praticar aquilo que ele, até no último momento, praticou. Então essa é a pergunta para nós hoje. A partir daquilo que são poucos os merecedores do reino, né? São aqueles que realmente fazem parte do plano de Jesus, né? E olhar para quem são os crucificados de hoje, qual a nossa reação diante deles. Essa é a chave de leitura que eu entendia no trecho de hoje. Muito bem, Mário. Perfeito. Kelma, quer falar, Kelma? Não? Conceição? Também não. Nivaldo? Eu estou lendo o Evangelho aqui ainda meio por cima, mas a parte que eu achei interessante é o perdão, né? Quando você pede um perdão verdadeiro mesmo, né? É rápido
quanto você se sente absolvido, né? Quando é de verdade, né? Então, vivendo um mundo hoje das crianças aqui, né? O Isaac, de vez em quando, ele bate no Luca, bate alguma coisa, e você fala alguma coisa pra ele, não pode fazer isso, ele vai lá e fala, desculpa, né? Desculpa. Eu não sei quem ensinou ele a falar esse desculpa aí, porque tá meio assim, então, um desculpa meio, né? Pedir desculpa, pronto, acabou, então eu posso fazer o que eu quero. Então, é assim, não é essa desculpa, né, que a gente quer, né, que Jesus quer. É a desculpa verdadeira, né, igual o cara que tava lá e falou, eu peço perdão aqui e tal, né, então acho que é importante a gente, nós, quando a gente pedir desculpa, é uma desculpa verdadeira, né, esse perdão, pedir um perdão verdadeiro. Então eu fiquei com essa situação para mim hoje, o quanto é importante o perdão verdadeiro. Muito bem. Beleza. Aqui em casa não tem criança, mas tem a cachorrinha, viu? Olha, se alguém inventa de bater assim no outro sem querer, assim, dar uma batidinha assim, né? Ela fica brava, começa a latir, porque não pode bater. Né? A Cris vai fazer a massa de bolo, começa a bater, né? Quando bater a massa, ela fica latindo, porque ela não quer que bate. Não pode bater de jeito nenhum. Aí, Kenoa. Ainda nada, cheguei agora. Não consegui refletir ainda. Então tá bom. Se o Arnaldo também chegou agora, senhor Arnaldo, abre o microfone. Abre o microfone que tá fechado. Isso. O senhor já leu o Evangelho? Não. Não, né? Ele acabou pegando no som. Eu dormi, acabei acordando agora. Tá bom, não tem problema. Dá uma lidinha no Evangelho aí, que é Lucas 23, tá? Lucas 23. Lucas 3? 23. 23? Isso, do 35 ao 43. 35 ou 43. Isso. 23, 45 ou 43. Depois o senhor volta para falar um pouquinho. 43? Isso. Depois o senhor volta para falar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Quem quer fazer mais algum comentário sobre o Evangelho? Né? A Conceição, fala um pouquinho, Conceição. Isso. Vou tentar falar aqui um Isso, pouquinho. fala um pouquinho. Ô Luizinho, Oi, Ele fez. fala. Lucas 20, 23, do 35 ao 43. ok. 35 ao 43. Então começa aqui, o povo que estava aí olhando, os chefes estavam Jesus, e vai até aqui. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É daqui até o fim da página. Isso, muito bem. Vai lá, Conceição. O Evangelho me faz pensar assim naquele Evangelho lá do tempo, né? Nosso tempo, o tempo de Deus, né? Então, como ele se arrependeu, né? Então, como Jesus mesmo falou, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, né? Podemos dizer ali que ele foi o primeiro que foi para o paraíso, né? Que ele pediu perdão, Jesus perdoou, né? Podemos dizer assim, que acho que, pelo que eu entendi, ele foi o primeiro a ir para o paraíso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Não sei se eu estou errado, eu entendi assim. A partir do momento que a gente reconhece, que a gente pede perdão, Jesus está pronto, né? Por isso que ele fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, nesse sentido, né? Como ele se arrependeu, pediu perdão para Jesus, Jesus imediatamente perdoou, né? A partir daquele momento, né? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a partir do momento que a gente se entrega, que a gente conhece, que a gente é pecador, Jesus
Jesus estarem do nosso lado, nos perdoando, nos acompanhando. Basta a gente acreditar e arrepender de coração, né? Das besteiras que a gente faz, né? Tá sempre ali pronto. Nos perdoar. Muito bem. É interessante esse evangelho, né, que mostra também para nós, cada um de nós, né, que está tentando seguir aí os passos de Jesus, né, que nós também, né, sofremos esse riso, né, das pessoas que estão à nossa volta, né, que eu falei outro dia lá no encontro da ordem, né, sobre o ser santo, né, se você fala para o outro, eu quero ser santo, né? Então as pessoas acabam rindo, né, de você porque você quer seguir por esse caminho de santidade, né? Mas eles não entendem que seguir esse caminho de Jesus, esse caminho de santidade, é querer ser feliz, né? Olha só. Então as pessoas dão risada daquilo que eles não entendem, né? Eu quero ser feliz. É por isso que eu quero ser santo, quero seguir Jesus de perto, né? Quero seguir esse caminho do desapego, dizer não às coisas do mundo, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser livre. E as pessoas, não entendendo essa verdade, procuram o caminho inverso, né? Que é o ter, o ser, o egoísmo, é só para si, né? No fim acabam todos escravizados, todos infelizes, sofrendo, né? Então, eles estão rindo deles mesmos, não é verdade? Porque não estão entendendo. Então, quando as pessoas riem de Jesus, estão rindo deles mesmos, olha só. Então, a maioria das pessoas, por não entender, né, essa proposta de Jesus, né, acabam tirando sarro, rindo deles mesmos, né? Eles que não vão ser felizes, eles que vão ser escravos, ou vão continuar sendo escravos do mundo, né? Então é triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, infelizmente, né, a gente percebe isso, e é por isso que nós temos que continuar, assim como Jesus continuou, né, a seguir pelo caminho, não importa o que os outros digam, falem de nós, né? Não importa qual é a forma de crítica que nós recebemos, né? Não importa nada disso. O importante é continuar no caminho, né, dando o exemplo, né? Para que assim, quem sabe, né, Rose, pelo menos mais um diga assim, né? Pelo menos mais um. Sim. Né? Porque infelizmente é o número esperado, né? Lembra aquela vez que nós refletimos sobre aqueles leprosos que foram procurar Jesus para se curarem, né? Apenas 10, e desses 10 só um que agradece, né? Então o número é muito pequeno, né? Jesus sabe disso e nós também hoje sabemos, né? Mas temos que continuar firmes nesse caminho, dizendo ao povo, né? Eu estou certo, você está errado, né? Tem que falar assim mesmo. Eu estou certo. Eu vou lá na igreja, tem centenas de pessoas, né? E você fala da palavra de Deus, principalmente quando num casamento, né? Casamento, ninguém sabe a hora que tem que sentar, ninguém sabe a hora que tem que levantar, o que tem que responder, ninguém sabe nada, né? Ou seja, vai lá só para aquele momento, para a festa e, né, não tem nenhum conhecimento das coisas da igreja, ou seja, não tem participação nenhuma, né? E, enfim, daí? Pobre coitados, né? Nós que temos que ter essa pena e rezar por eles. Pobre coitado, que eu sempre falo. E continuar a nossa caminhada, né? O que mais que vocês querem colocar em cima de tudo isso? Nós podemos falar mais. Vamos lá, busquem algum argumento, busquem alguns detalhes que chamou a atenção de vocês e que vocês querem dizer.
Mais nada chamou a atenção? Aquela não tem nada para colocar para nós, Kenan? Quer ver devagar hoje. Quer ver uma coisa interessante que eu ouvi uma vez, que nós podemos refletir também, né? Uma pessoa, não vou falar o nome, nada de quem é, mas é uma pessoa conhecida, ao invés de levar no peito a cruz, ele levava a face, né, de Jesus. Por que você não põe a cruz, né? Não, a cruz morreu, Jesus morreu na cruz. Eu não quero ver Jesus na cruz, né? Então ele leva a imagem, né, o rosto de Jesus no medalhão em vez da cruz, né? O que vocês acham disso? Será que está entendendo? Não. É a mesma coisa aqui, ó, desse evangelho aí, né? Que não consegue entender esse abraçar a cruz, né? Mas na ingenuidade dele, ele pensa que está certo, porque Jesus morreu na cruz, então não gosto da cruz. É o pisar aqui apenas, né? Nesse mundo, nessa terra, nas coisas desse mundo, e não entender as coisas que vêm depois, né? O lado espiritual. Não é isso? A cruz é a nossa fé, né, Lucinha? É dela que nasce a nossa... O escândalo da cruz, né? O escândalo da cruz, né? Ninguém quer esse escândalo. Aquela frase, né? Não existe Jesus sem cruz, né? Então... Nós queremos seguir Jesus, nós temos que aceitar a nossa cruz, né? Jesus, né, é o exemplo para nós. Jesus nunca disse que seria fácil seguir ele. Com certeza, principalmente refletindo, eu gosto muitas vezes de estar ouvindo as histórias dos santos, né? Eu gosto de ouvir para, assim, eu acho que me ajuda a entender melhor, né? Que todos eles sofreram muito por injustiçados, né? Tem uns que a gente fica até meio revoltado, as pessoas não acreditam nele, né? Tem vários, né? Não foi fácil, nenhum deles, né? A gente fala que é ser santo. Mas ser santo também sem sofrimento, sem a cruz de Cristo, você não vai ser santo nunca. Né? O próprio Jesus teve a cruz. Então nós não temos como a gente ser santo sem carregar a nossa cruz. Isso. Eu nunca disse que seria fácil seguir ele. Tanto que falou uma vez lá, se não quer me seguir, né? Tipo, fica por aí, né? Não estou obrigando ninguém a me seguir, em outras palavras que ele disse, né? Obrigada a seguir, mas nós temos que carregar a nossa cruz, temos que aceitar a nossa cruz. Ele aceitou a dele, fez a vontade do Pai. Então, o que é mais difícil que às vezes eu acho, é a gente entender qual que é a minha vontade, qual que é a vontade de Deus. Pensando na minha vontade, mas será que a minha vontade é a vontade de Deus? Exatamente. Eu não quero cruz, eu não quero sofrimento, eu não quero dor, né? Qualquer coisa, eu fico desesperado com a dor, com uma coisa, né? Mas não existe Jesus sem cruz. Nós precisamos entender e aceitar a nossa cruz, né? Saber carregar a nossa cruz, como Jesus soube carregar dele, que seria a vontade do Pai que passasse por tudo aquilo, né? Isso. Nem para ele foi fácil. E ele mesmo disse, né? Se for possível, faça de mim esse cálice, né? Mas não faça a minha vontade, faça a sua. A gente tem que entender, né? Qual que é a vontade de Deus e não a nossa. Muito bem. Isso mesmo. Outra coisa interessante, né? É você procurar a cruz, né, na mortificação, no deixar de comer e tantas outras coisas que a turma busca, né? Fazer sacrifícios, né, para Deus, né? Deus não quer nada disso. Deus quer que você, vamos dizer assim, viva, né, aquilo que Ele já deu para você, né? A dificuldade da vida, né? Enfim, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, manter, né, a caminhada e manter na fé, né? Continuar no caminho todos os dias, seguindo, aceitando tudo aquilo que vem para nós, né? Isso é bonito, né? A doença, a morte e tantas outras coisas que podem acontecer, e manter a fé, né?
manter no caminho, né? Manter a cabeça erguida, confiando, né? Isso que é o abraçar a cruz verdadeira, né? Continuar fazendo as coisas boas pelo próximo, né? Enfim, pelo reino de Deus, pelos cachorrinhos, pelos gatinhos, enfim, toda a criação, né? Você não pensar mais em si, né? Colocar o outro em primeiro lugar. Alguém precisa da minha ajuda. Eu tenho tanta coisa para fazer, e agora? Né? Não, agora você vai ao encontro do outro e deixar as suas coisas. Né? Isso que é abraçar a cruz, né? Que as pessoas hoje não conseguem entender, né? Não conseguem entender. Daí vem a loucura de São Francisco, né? Nós temos que ser esse louco também, né? Na vida das pessoas, né? Tá certo? As pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, que esse cara maluco, né? É assim que eu fisguei o João Lourenço, lembra? Luiz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou regando as plantas. Mas você veio aqui regar as plantas? Eu falei, vim. Daí eu vou ser franciscano também, né? O pessoal de lá não regava as plantas, eu vim sair daqui e fui lá regar as plantas. Você é maluco, né? Eu concluí aí, Luizinho. Pode? Pode. Ninguém quer falar, né? Vamos falar, né? Isso. Mas só acrescentando mais algumas coisas aí no meus trechos de hoje, né? Fica também claro que sempre é tempo para a conversão. Sempre é tempo, até o último minuto é tempo para a conversão, né? E é um exercício que a gente deve fazer todo dia, é a conversão, né? A gente tem que nos convertermos, né? De certa forma, todos os dias, né? Analisar como a gente agiu nesse dia, né? Então, algumas coisas a gente tem que ir procurando mudar para não fazer mais, né? Aquilo que a gente julgou que não era certo. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e não está, né? Outra coisa que é interessante, que o que vai nos levar ao paraíso ou não, o que vai nos levar ao paraíso ou não, é sempre a relação com o outro, com o próximo. Sempre. Se você estivesse sozinho no mundo, mais ninguém, né, não teria razão, né? A vida não teria razão, né? Mas a relação entre nós, né, é que vai determinar se a gente merece o paraíso ou não. Depende como nós nos relacionamos com o próximo. Nós somos comunidade, né? Então é esse relacionamento que vai nos levar ou não ao paraíso, né? Isso é que engraçado que fica bem nítido para a gente, né? Essa questão do olhar para o outro, né? Aquele que era tido como malfeitor, ainda naquele momento ainda percebeu isso, olhou para o outro, sentiu aquela injustiça que todo aquele povo que estava ali, né? Olhando, né? E aquele povo que optou por aquela situação, né? Pilatos pergunta, escolha entre um e o outro, né? E o povo escolheu justamente o justo, né? E ficou ali até o fim para ver se ele ia morrer mesmo, né? Assistindo uma cena de sadismo até, né? Chega a ser até um pouco sádico, né? Porque dentro de uma cena daquela, né? Justamente o malfeitor é que tem essa percepção, né? Viu? Uma então, coisa que você... Viu, Mário? É a relação com o próximo, né? Uma coisa que você me fez lembrar agora, eu não vou esquecer, para mim não esquecer, por isso que eu te cortei, né? Quando nós ficamos de braços cruzados, esperando um sinal de Deus para fazer algo, né? Tá certo? Eu quero um sinal para que eu possa agir. Então eu permaneço de braços cruzados esperando o sinal, né? É isso que o povo fez com Jesus na cruz. Eu quero um sinal visível de que tudo que você falou e fez é verdadeiro. Então desce da cruz, estou esperando. Enquanto você não fizer isso, eu não vou aceitá-lo, né? Então as pessoas hoje fazem isso. Cruzam os braços esperando um sinal para que eles possam crer. Daí Jesus nunca vai descer da cruz. Nunca, nunca. Né?
Nós temos que receber esses sinais na nossa caminhada. Olha que mais bonito isso, na nossa caminhada. No momento que você diz sim, daí esses sinais vão sendo colocados na nossa vida, né? É um ponto muito importante, viu, Mário? Desse ficar de braços cruzados, como você estava comentando aí. Não é? Importante a gente ter essa noção, né, Luizinho, dessa relação com o outro, né, com o próximo, né? Observar quem são esses crucificados, né, que estão aí morrendo injustamente, né? E vai ficar de braços cruzados, né? Vai ficar de braços cruzados ainda. Né? Estão na cruz da fome, né? Na cruz do SUS, não tem atendimento, na cruz da miséria, na cruz do sem lugar para morar, né? Isso é uma crucificação cruel também, né? Exatamente. Nós estamos ali, muitas vezes, na mesma situação e a gente ainda não percebe isso, até ataca, né? Você aí tá o que você merece, né? E às vezes nós pensamos assim também, mas é tanta gente, o que eu vou fazer? Faça aquilo que você pode fazer. Que você pode fazer. Aquilo que está mais perto, não é verdade? Exato. Ah, mas foi um só que eu ajudei. Tá bom, pelo menos foi um. Não é verdade? Que nem nós temos 2 camas que nós emprestamos. Pô, pelo menos 2 camas estão sendo usadas. As 2 pessoas que estão usando estão sendo beneficiadas, né? Mas é pouco, mas esses 2 fizeram diferença. É assim que nós temos que ver. O pouco que eu faço vai fazer diferença em alguém. É isso que você falou agora, em uma pessoa, pensando sempre no outro, né? Não pode pensar que mas é muito pouco. Não é assim que Jesus olha, né? Jesus não olha para esse muito pouco, ele olha para a sua atitude, o seu sim, não é verdade? A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, nem Jesus conseguiu, né? Não era esse o sentido. Mas, que nem a Rose falou, nós podemos, né, Rose? Nós podemos, não é verdade? Esse dia nós tiramos um cachorrinho de rua, tá bom, ele estava morrendo, foi um só. Né? Conseguimos tirar ele da rua lá e está vivo. Aí os outros, vamos lá, foi um, vamos buscar outros devagarzinho. Hoje, né, Ilza, mais um, né? Estava cheio de carrapato lá. Hoje está de carrapato até de que judiação. Cheio de bicho. Mas já tá lá no veterinário, já está cuidando. Já foi cuidado, já está limpinho, já recebeu toda a medicação. Então, foi mais um. Né? Eu lembro daquela história do menininho na praia, né? Tirando as estrelinhas que estavam morrendo no sol e jogando na água, né? E tinha tantas estrelinhas lá, né? Que o rapaz chegou para ele que estava olhando e falou, mas você não vai conseguir tirar todas essas da praia, mas a maioria vai morrer, né? Eu falei, eu sei, mas pelo menos essa que eu estou jogando na água não vai. Não é? Pelo menos essas não vão morrer. É aí que está a diferença. Né? Muito bom. Surgiu alguma luz para alguém continuar falando? Não, Luizinho, um pouquinho só, mas essa questão... Você está bem iluminada aí, ó. Está bem claro. Tá me ouvindo? Tá, pode falar. A gente chegou essa semana aqui no 8 bilhões, né, de pessoas na Terra. Então, eu estava pensando também. É muito, hein? E aí, muita. E é bonito, assim, como que nem o jeito que aqui o ladrão que estava do lado, né, foi lá e pediu para Jesus olhar por ele, né, e ele respondeu, tipo, como se já conhecesse de outras quebradas, né? Ele falou, já conhecia, né? Tantas, né? Ele falou, não, já sabia, já conhecia o coração daquela pessoa, né? Então, acho que fica para nós também, né, que mesmo tendo 8 bilhões ou mais, Deus conhece o nosso coração certinho, né? Sabe tudo que a gente sente, tudo que a gente precisa, conhece nossos caminhos, nossas dificuldades e tudo mais. Conhece cada um desses 8, né? Olha só, cada um desses 8. É muito perfeito, né? E ele vai buscar aquele que está mais perdido. Isso também é importante, hein? É que nem ele na cruz, né? Vocês perceberam que Jesus não para em momento nenhum? Até morrendo na cruz, ele vai buscar aquele que está mais perdido.
né? Na cruz ele consegue. Falta 3 minutos. 3 minutos, senhor Arnaldo? Vamos mudar? 3 minutos. Vamos mudar então, depois o senhor Arnaldo fala. Hein, senhor Arnaldo? Depois na mudança o senhor fala. Hoje eu não vou falar, não. Ah, Hoje não eu vai vou falar? só ouvir. Então tá bom, vamos lá, pro próximo. Quero aprender mais. Tá. E agora, o que mais? Já que abrimos uma outra página, alguém vai ter que falar, continuar. O senhor Arnaldo não quer falar hoje, né, senhor Arnaldo? Hoje não. O senhor tá bom, eu senhor quero Arnaldo? aprender mais. O senhor tá bem de saúde, senhor Arnaldo? Hoje eu estive no médico, né? Cheguei agora. Às 4h30 eu cheguei aqui. Então, comprei os aparelhos que ele mandou comprar, medi pressão. E me passou mais remédio. Tá certo. Por isso que foi dormir, né, senhor Arnaldo? Chegou cansado. Chegou cansado. Né? Aí eu cheguei, eu acabei de jantar e estava esperando aqui a hora da leitura antes, acabei tirando, acabei dormindo. Tá certo. Meu menino estava na rua, voltou, pegou e falou, pai, o senhor não vai na leitura orante, não? Aí já tinha começado, ó. Tá bom, mas deu tempo, né? Fica para a próxima. Sim, tá certo. Mas eu tô tomando remédio, tô remediado, né? Tá bom, todos nós estamos remediados. Eu também, se não tomar meu remédio, eu também dói da cabeça, daí não dá pra fazer nada. Eu também sou remediado. E aí, o que mais? Quer comentar mais alguma coisa? Tem muita coisa bonita nesse evangelho. Então, esse ápice de Jesus tem que ser também o nosso ápice, né? Isso é bonito, hein, gente? Esse viver Jesus, né? Esse querer essa cruz, né? É o se desligar de tudo desse mundo. Puxa vida, se nós formos pensar nisso, né? Esse Jesus que abraçou essa cruz, nós temos que fazer como São Francisco fez, viu? Como São Francisco fez. Tem uma história que eu coloquei no YouTube esses dias, não sei se vocês viram. Vocês ouvir, né? Porque ver tá parado lá a imagem, não dá para ver nada. Né? Sobre uma pessoa que colocaram uma imagem de Francisco, ele falou, é Jesus. Depois colocou uma imagem de Jesus e falou, é Francisco. Mas como? Você não trocou? Falou, não, é a mesma pessoa. Olha que lindo, gente. Se torna um, né? Esse que é o ponto máximo da nossa vida, né? É o tornar-se um, né? Buscar imitar ele ao máximo ao ponto de ser um. Não sabe quem é quem. Isso é a coisa mais fofa do mundo, né? A Kenola falou uma vez, né, Kenola? Eu não me esqueço disso, lá no Sagrado Coração. Luiz, é mais fácil seguir São Francisco, né? Do que Jesus. Jesus é muito difícil. Você continua pensando assim, Kenola? Né, gente como a gente... É porque a gente adora, né, colocar uma desculpinha, né? Mas era Jesus, né? Aí tá bom, tem São Francisco, então faz igual ele fez. Mas que nem eu acabei de dizer agora, né? Quem é ele, né? Daí cada hora você fala uma coisa, né? De tanto que se aproximou. É que a gente gosta de uma desculpinha, né? Então aí. Então, tá bom. Jesus não precisa, não. Pode ser São Francisco. Pode ser São Francisco. Tá certo. Eu tirei também essa parte, Luizinho, deles julgarem, né? Como que o povo, né, olhando, né, os sacerdotes, os soldados, né, próprios ladrões ali, mundo julgando, né? Como que
que é feio, como que é errado, né? Como que a gente só tira pedra, né? Quantas vezes a gente faz isso também, né? De ficar julgando também, né? A gente sempre cai nessas armadilhas aí de julgar o outro, né? E na verdade a gente tá julgando a nós mesmos, né? Isso. E é o que acontece. Isso que é importante. Quando a gente aponta. Você aponta o dedo, né? Fica uns par dele girado para dentro, assim, ó. Um só para fora e o outro para dentro. Né? Que lindo. Olha lá, que bonito, olha lá. O gatinho. Gatinho. E aí, o que mais que nós podemos colocar? Vou cutucando vocês para falar. Tem que sair alguma coisa a mais aí. Hoje nem cutucando vai. Eu acho que não, tá difícil. Mas eu vou ficar guardando aqui ainda. Vou ficar agora. Kelma, fala alguma coisa aí, Kelma. Só ouvindo. Aprendendo. Ninguém falou. Ninguém quer falar. É uma loucura para o mundo, né? Pensar que aquele que é o rei, né, do universo é o que morreu na cruz, né? Todo mundo que está olhando, né? E eu comecei a pensar assim, a gente às vezes sai, vai para a igreja, faz alguma coisa, sempre tem alguém em volta que está às vezes pensando, pra que isso, né? Como é difícil a gente também dar o passo, seguir, e às vezes a família não acompanhar, então é um desafio muito grande. Não sei se estou falando coisa com coisa, mas eu senti assim que dessa loucura, né? De abraçar a cruz e de seguir adiante, mesmo que as outras pessoas não entendam, né? Desse sentimento, desse amor que a gente tem dentro da gente, que vai além do entendimento humano. É algo que não é explicável humanamente. É Deus que dá pra gente amar as outras pessoas, olhar aqueles que estão na rua, passando fome, passando frio, e sentir compaixão, né? Ter vontade de ajudar todo mundo, ter vontade de olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: você é uma pessoa como eu, né? Então, às vezes a gente não consegue fazer tudo, e muitas vezes eu me sinto assim, não estou fazendo nada, né? Mas às vezes um ouvido que você dá para essa pessoa, um olhar que você dá para aquele que te pede uma moeda no semáforo, né? Um olhar sincero, né? De dizer: você é uma pessoa como eu, sou diferente. Eu acho que é esse o caminho, né? Muito bem, olha que bonito. Eu não queria falar, ó. Saiu coisas lindas. Tudo isso que nós estamos falando, dá sequência, né, Luizinho? Sim, claro. De tudo é uma fé que vai gerar coragem ou uma coragem que vai gerar fé. Temos um exemplo aqui agora, poucos dias, né? Acho que eu falei para vocês, né? O bispo auxiliar de Belo Horizonte, né, Dom Vicente de Paula Ferreira, é um redentorista, né? Bispo auxiliar dela. Ele teve com o Papa Francisco, né? Ele é um defensor dos fracos, dos oprimidos, dos excluídos, né? É um cara comprometido, é um jovem ainda, tem 52 anos. E ele foi uma ameaça de morte, a mão armada outro dia, né? Então é assim, a gente pode fazer aquilo que está ao nosso lado, né? A gente tem que fazer alguma coisa.
Por mais que a gente pense que não pode, a gente pode fazer alguma coisa, né? Lógico que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele, na condição de bispo, então o leque dele é muito maior. E ele foi cumprir aquilo que o Papa pediu e aquilo que ele entendeu enquanto seminarista, enquanto sacerdote, né? Ele é um bispo que não se acomoda só em rezar a missa, seguir todos aqueles rituais, faz parte, lógico, o zelo pela liturgia é indispensável, mas não pode ficar só no zelo. Mais importante que esse zelo com a Eucaristia é o zelo que deve a mesma importância na relação com os. O Jesus Eucarístico é aquele que se mostra para a gente ali naquele pedacinho, naquele humilde pedacinho de pão, que a gente comunga, entra em comunhão com ele. Esse é o sentido, né? É isso que o bispo entende, né? E ele vai e age como ele entende o Evangelho e como o Papa pediu para eles, né? Reuniu lá os bispos do Brasil e se mostrou muito preocupado com a situação da América Latina, né? Sobretudo ele que conhece profundamente a situação da América Latina, porque ele trabalhou muito na periferia de Buenos Aires, né? Então é assim, é preciso coragem, né? Porque você vai contra os poderosos, né? Que se existem oprimidos, porque há opressor, né? Assim, uma coisa é fruto da outra, né? Se a gente não perceber isso na nossa relação com aqueles que estão injustiçados, famintos, enfim, né? Não basta a gente só ir na missa, né? Tem que ir, lógico, lá é o lugar que nós nos reabastecemos, vamos dizer assim, nos alimentamos para levar adiante a proposta, né? É isso que é importante, porque muitas vezes a gente vai na missa, vai na igreja, vai em culto, vai em centro espírita, buscando o interesse próprio, né? A cura própria para o seu corpo, né? A gente tem que procurar a cura pela alma, né? Muitas vezes a nossa doença é a indiferença. A indiferença é a maior doença da humanidade. A ganância, a vaidade, né? E que gera exatamente essas coisas que a gente vê, a coisa que não agrada a Deus, né? Exato. A exclusão, a opressão, a miséria, a fome, né? Tudo isso não é coisa de Deus. É uma liberdade que Deus nos deu, né? E a gente geralmente age de forma errada, né? Então tem que ter aquele que realmente entende, interpreta bem o Evangelho, né? E sai para viver o Evangelho, né? Cada um dentro da sua possibilidade, né? Mas sempre movidos e acreditando que a fé vai nos fortalecer, nos levar adiante. Muito bem. Então, fazer com coragem também, né? Aí, isso é importante a gente entender, né? Fazer com o coração, né? Às vezes a gente faz porque o outro pediu, o padre pediu, sei lá, né? E aí não vale, não tem esse sentido, porque você faz aquilo e já quer ir embora, né? Tem pressa de terminar aquilo para poder fazer outra coisa. Isso aí, gente, não adianta, viu? Isso aí tem que ser feito com o coração. Eu vou lá porque eu quero, porque eu gosto de fazer isso, né? Não porque alguém está me mandando fazer, né? Porque nasceu dentro de mim. É isso que Deus quer ouvir de nós, né? Vamos dar Tem sempre alguém que precisa da gente. Sempre. É só se você olhar um pouquinho, você vai sempre ver que tem alguém. Se dá para fazer alguma coisa, né? Que precisa da gente. E a gente pode fazer, né? Em qualquer lugar, né? Qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Lugar. Basta olhar. Prestar atenção, né? Vou dar um outro exemplo para nós terminarmos, né? O que aconteceu com os discípulos de Jesus? Menos um. Todos eles acabaram mártires, né? Todos eles, né? E todos esses que acabaram mártires, menos um, fugiram da cruz, né? Olha só, quem que ficou com Jesus lá no pé da cruz? João. E João não morreu mártir. Olha, aqueles que fugiram morreram mártires. E aquele que não fugiu, olha, fez com amor, ficou ali, né? Morreu de velhice. Olha como também isso tem a nos ensinar, né?
Abraçar de coração, né? Você não quer agora, mas você vai aceitar depois. No momento você vai passar por isso, né? Não quer agora, mas depois você vai, né? Como Pedro falou, né? Quando eu era pequeno, mais jovem, eu ia onde eu queria, né? Agora eu não vou mais aonde eu quero, né? Onde é esse sentido, né? De você abraçar e buscar fazer acontecer a vontade dele. É o que Jesus fez, né? E assim nós devemos também buscar fazer. O mesmo exemplo, ser esse Jesus na vida das pessoas, né? É importante isso. Nós temos que assumir Jesus na nossa vida. Eu me canso de repetir, as pessoas têm que olhar para nós e não nos ver mais. Quem que é esse? Não sei, não interessa, eu estou vendo Jesus, né? E por quê? Porque ele me trata com carinho, me trata com amor, com misericórdia, me dá atenção, né? Me perdoa, me dá uma outra chance, né? É assim que nós devemos que ser, né? Descobrir no outro é se abrir a porta, e nesse abrir a porta estar lá dentro, para que ele possa encontrar, né, mais luz, Jesus, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Agradeçam a Deus de coração por tudo aquilo que foi colocado, né, nesse momento para nós refletimos. Quantas coisas bonitas que saiu aí, né, que fomos tocados, deixamos ser tocados pelo Espírito Santo, né? Então foi Ele que falou tudo isso. Nós não fizemos nada, nós somos servos inúteis, assim tem que ser, né? Então tudo que aconteceu foi por obra dele, do Espírito Santo. Então vamos agradecer a Deus dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, né? Tantas pessoas necessitadas de Deus, da bênção de Deus, né? Vamos pensar em uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, quem vocês desejarem. Não importa onde esteja, Deus vai tocar nesse momento no seu coração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.